Você já se sentiu dividida entre a vida profissional, a profissional que você quer ser, e a sua vida familiar, cuidar dos filhos e tudo mais? Bom, provavelmente esse é um questionamento que pode até já ter passado pela sua cabeça. Então fica aqui. Está no ar o Poderosamente Podcast. Um podcast onde a gente traz histórias de pessoas. Aqui a gente tem uma conversa muito humana, muito autêntica. E quando a gente ouve histórias empoderadoras, a gente também se empodera, a gente fica inspiradas. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Poderosamente Podcast de hoje. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, sou mentora de mulheres. Eu sou criadora do método Resgate Original, eu sou fundadora do Movimento das Corajosas e o meu trabalho é ajudar você a resgatar a sua identidade original, que pode ter ficado distorcida ao longo da sua história por conta dos traumas, das coisas que você vivenciou. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo, e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu estou muito honrada de ter essa pessoa aqui, porque ela tem uma história de vida muito bacana, é uma mulher também que empodera outras mulheres, e aí quando eu estou nessa vibe eu fico feliz, porque é aquilo que eu faço, encontro alguém numa outra área da vida fazendo algo parecido com o que eu faço. Então, isso é empoderador para todas nós. Bom, ela é engenheira, ela é gestora regional de um time de gestão de projetos na América Latina, mas ela é também sócia e idealizadora e fundadora da Fiore Esmalteria, uma esmalteria que recém-inaugurou aqui em Indaiatuba, na cidade onde a gente mora, e eu quero muito que essa mulher conte a história dela aqui, porque eu tenho certeza que você vai ter muitos insights aí. Então aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o sininho ativado para você ser lembrada de quando a gente publica novos episódios do Poderosamente Podcast. E vamos lá, seja bem-vinda, Thaís Olivério. Muito obrigada, Inês, pelo convite. Estou muito honrada. Muito obrigada pela apresentação também. Estou me sentindo empoderada só de ouvir falar sobre mim. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. É uma honra. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu ouvi um pouco da sua história através das pessoas que trabalham com você lá na esmalteria. E eu falei, poxa, essa mulher tem que vir aqui no Poderosamente Podcast, com essa mente poderosa, contar a história dela, porque isso vai inspirar outras mulheres. Eu costumo dizer assim, ó, a minha audiência, ela é tipicamente feminina. Tem homens que me seguem também, é claro, e tá tudo certo, mas é tipicamente feminina. Então, quando a gente traz esse poder da mulher aqui, eu tenho certeza que a gente transforma vidas, né, de pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo. Então, uma honra ter você aqui. Vamos conversar, vamos conhecer um pouco dessa história. Vamos sim, com certeza. Muito bom. Você é daquelas mulheres que a gente olha e pensa assim, nossa, como que ela consegue, né? Que você tem uma vida assim toda movimentada. Conta um pouquinho pra gente quem é a Thaís Olivério por trás desse trabalho que você está fazendo agora na esmalteria. Me fala um pouquinho de você. Bom, acho que a Thaís Olivério, ela é a pessoa mais espiritualizada que eu já conheci. Dentro das minhas versões, acho que essa, assim, dessa forma como eu me identifico. A minha maior força é a espiritualidade. Então, e depois disso, acho que o que mais me move também a me manter focada na minha rotina, manter focada nos propósitos que eu tenho para cumprir, é a dádiva que eu tenho de ser mãe. Então, eu sou mãe do Otto, né? O Otto tem um ano e agora é 6 meses, né? Que gostoso. Tá quase cumprindo 2. E eu acho que, assim, a vinda do Otto, a chegada do Otto na nossa família foi o que trouxe também, impulsionou ainda mais essa transformação. E também, né, sou casada com o Diogo, tenho uma história muito linda com meu esposo, tenho muita honra de falar sobre isso. Ai, me emociono. Ai, que legal. Porque ele é o anjo na minha vida, sem dúvidas. Ai, vou ter que tomar água, nem começou, tô chorando. Vai ser emocionante esse podcast, minha gente. Não saia daí, porque temos muitas emoções rolando. Com certeza. Eu compartilho com você sobre relacionamento, sobre se emocionar quando a gente fala do nosso parceiro, quando é um parceiro que vale a pena. Eu sou casada há 43 anos com o mesmo marido. Meu casamento é ótimo, feliz. E tem as pessoas que têm dificuldades com relacionamento, mas quando a gente tem um relacionamento que é bom, que a gente tem um anjo na nossa vida, por que não compartilhar isso? Não, com certeza. É emocionante. Assim, vou fazer 8 anos de casada esse ano, mas estou com o Diogo há 13 anos. Na verdade, 14 eu faço esse ano. Então, uma linda história. Então, a nossa união também foi Deus que propiciou. Por isso que eu falo tanto sobre a espiritualidade, né? Sim. E eu acho que isso é algo que, de fato, me representa. Então, quando eu sempre me apresento quem sou eu falo, primeiro ponto, acho que eu sou uma filha mimada de Deus, porque ele puxa minha orelha, ele me ajuda, e todos os caminhos, cuida. E acho que é tudo que está acontecendo, e essa transformação, e a forma do propósito que você comentou,
é muito disso, algo que vem de dentro para fora. Então, como eu consigo, eu acredito que é a força, o planejamento, quero muito falar sobre isso também, para empoderar outras mulheres, que nós somos capazes de sermos e fazermos o que nós desejamos ser, né? E, por um outro lado também, o seu propósito, né? O que você quer deixar como legado, né? Isso, então, acho que esse é o foco maior, assim, da minha vida. Que maravilha, será o foco maior aqui da nossa conversa. Com certeza. Porque isso vai inspirar muito outras mulheres. Thaís, a gente conversou um pouquinho antes, eu sei que você assumiu, né, desafios profissionais enormes aqui na América Latina e você engravidou no meio desse processo. Como foi viver tudo isso junto e misturado? Pois é. Eu sempre fui muito sonhadora, então eu morei, né, a vida toda no interior de São Paulo, muito próximo ali de Mato Grosso do Sul, né? Então a minha convivência, a minha comunidade sempre foi muito limitada. Minha família toda, quase ninguém tinha feito universidade, né? Então, quando eu comecei a ficar mais adulta, comecei a me interessar por algumas coisas, assim, o que eu quero fazer, né? Inclusive, a primeira opção foi psicologia, pensava muito em psicologia. E aí eu conheci a engenharia e fui, assim, numa questão, poxa, será que eu dou conta de fazer engenharia? Eu tenho habilidades de matemática? Acho que não, mas eu vou. E foi muito assim do querer fazer algo que eu pudesse me levar para um próximo nível, que seria... Não estou falando de dinheiro, estou falando de crescimento. Certo. Então, eu me via numa cidade muito pequena, com muitas limitações, e eu me falo assim, acesso à informação. Exemplo, nós não tínhamos shopping próximo para estar indo, né? O mais próximo era 400 quilômetros em minha cidade. Caramba. Então, assim, eu tinha uma condição bem, assim, bem de interior mesmo. E eu vi que poucas pessoas tinham o desafio de querer sair dali. Então, eu via colegas minhas casando muito cedo, engravidando, né? Ou também buscando trabalhos ali no comércio da cidade. E eu não quero isso. Eu quero estudar, mais. eu quero mais, eu quero fazer acontecer. E aí, a faculdade também que eu fiz foi pública, Federal do Mato Grosso do Sul. E tenho muito orgulho de dizer que fui a primeira pessoa da minha família, tanto da mãe quanto do pai, a cursar uma universidade. E depois disso, eu impulsionei os meus irmãos, todos eles são formados em universidades públicas. Olha só. Então, você tem um irmão que ele é engenheiro eletricista, minha irmã que é bióloga, doutora. Então, assim, tenho muito, muito orgulho, porque fui muito exemplo para eles. Então, acho que foi um pouco dessa insatisfação que eu tinha. Será que é só isso mesmo? Será que é só essa cidade? O que mais que tem, né? Mais tem lá fora. E aí, o Diogo me trouxe muito disso. Então, eu comecei a namorar com o Diogo na universidade. E ele era uma pessoa muito também que veio do interior do Mato Grosso e veio fazer um mestrado da onde eu morava. E a gente se conheceu e ele me trouxe esse mundo. Não, tem mestrado, tem doutorado, tem intercâmbio... Tem um mundo lá fora. E aí foi pondo um monte de coisa na minha cabeça, no sentido... Caverna de Platão, você entende que você pode... Isso. E aí, no meio da história toda, a gente se casou. E aí, ele teve uma oportunidade, né? Eu também tinha me formado já nesse momento. Aí, a gente foi pra Espanha. Então, a gente morou 2 anos na Espanha. Que legal. Perdão, 2 anos não. 1 ano e pouquinho. Foi 2018 que a gente foi pra Espanha. E aí foi uma experiência incrível para mim. Então, assim, acho que a Espanha também foi uma outra fase que eu tive, que foi, assim, o mundo, Europa, sem ser Brasil, e acesso a muita informação. Inclusive, eu já cheguei lá e eu fui fazer uma pós. Então, já cheguei num ambiente que eu não falava nada em espanhol. E eu fui imersa numa sala de aula. Explodiu. Meu marido, não, você consegue, não, você vai dar conta. Não, amor, fica tranquila. Eu desesperada por dentro. Mas como eu tinha o Diogo me impulsionando... Parece que tudo se calava, sabe? E aí foi acontecendo as coisas. Acho que em 4 meses eu estava falando espanhol, fui fazendo curso e as coisas foram acontecendo. E o mais engraçado de tudo, que antes de eu ir para a Espanha, eu já tinha feito outras pós aqui no Brasil e tudo. Não no nível que eu tive de acesso à informação lá em Espanha, mas quando eu volto para o Brasil, eu já volto também empregada numa empresa. E por isso que eu vim para Indaiatuba nesse momento. E aí, resumindo um pouco da história, a empresa que eu trabalhava exigia um pouco já dessa visão macro, essa estratégia, relacionamento, posicionamento, né? E dentro da engenharia, ambiente corporativo, vou falar dessa forma. Nós, mulheres, estamos o tempo todo provando nosso valor, provando nosso posicionamento, né? Sim. Então, mas até então, a Thaís, ela era totalmente intimidada. Então, assim, às vezes eu me sujeitava a me calar, a não me posicionar. Até eu sabia o que eu tinha que fazer de um projeto, que tinha que mudar, mas eu não me posicionava. Porque o ambiente era muito masculino, a energia masculina ela é muito concentrada dentro do corporativo. E por isso, muitas vezes, você vai se transformando muito rígida. Por quê? Vai ficando oprimida. Você precisa fazer acontecer, né?
Então, isso tudo foi também gerando um outro gatilho de, bom, me formei, fui para fora, falo outro idioma agora, tô em Indaiatuba, uma cidade maior que eu morava antes. E aí agora, como eu consigo também me posicionar? E aí foi muita questão de estudar e estudo até hoje, posicionamento de imagem, comunicação. Eu acho que a forma como a gente se comunica, como a gente expressa todas as nossas linguagens, né? Tanto física como no olhar, enfim, né? Nossa roupa, tudo isso influencia muito. E se isso é intencionalmente feito da forma correta, você gera bons resultados. Com certeza. Então, acho que foi essa sacada um pouco da transformação que foi sendo gerada, né? E eu vejo várias Thaíses, tá? Várias Thaíses em diversas fases. E tudo isso foi sendo construído, está sendo construído, né? A construção não termina, né? É isso. Então, assim, eu acho que sobre esse tema em relação ao desafio do trabalho e tudo, acho que a principal mensagem que eu queria compartilhar é que, assim, as mulheres, as mulheres e os homens também, né? Não vamos segregar gênero aqui, não, que a gente, todo mundo coletivista. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Mas que a gente possa, de fato, entender quem nós somos de verdade e poder se posicionar verdadeiramente. Sem máscaras, sabe? Sem ficar pisando em ovos. Eu acho que eu fiz muito tempo isso. E eu não era quem eu queria ser. Eu era quem as pessoas queriam que eu fosse. E quando eu também tive essa consciência, eu falei, poxa, peraí. Parou. Quem que eu quero agradar, entendeu? Aí veio aquela transformação surreal, né? Que eu acho que você, como mentora, também deve ressignificar muito isso na vida de outras pessoas. Sim. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Antes de tudo. Você vem antes de tudo que você faz, todas as pessoas que você ajuda ou não, você vem em primeiro lugar. E isso é autoestima elevada, amor Com próprio, certeza. né? Não é egoísmo. Que interessante. Você contou para mim que ao longo desse desenvolvimento profissional você precisou criar algumas armaduras, Sim. né? Assim, qual o preço que isso te custou? Porque eu imagino, você é uma mulher bonita, delicada. Obrigada. E tem, né, mãe agora, mas precisou, Muito. né, colocar uma armadura para lidar, provavelmente, com o mundo corporativo. Como foi isso? Olha, as armaduras, elas vêm através de muita renúncia. E aí, isso tudo, quando você renuncia a algo dentro de você, você gera outros gatilhos, né? Então, assim, é até difícil falar, porque é algo tão pessoal e até hoje eu acabo, de alguma forma, mesmo tendo a consciência que eu preciso ser quem eu quero ser, a gente acaba muitas vezes tentando se modular, né? Que é o processo, né? Mas assim, eu acho que foi muito em relação a proteger acho que o meu gênero de forma geral. Então, assim, às vezes a roupa que você coloca, como eu comentei, a forma como você gesticula com alguém, tudo isso pode gerar várias interpretações. E muitas vezes você pode ser, sim, interpretada de forma errada. Mal interpretada. Sim. Então, acho que a principal armadura que eu fui tendo durante isso, novamente reforço, foi sobre como eu me comunico. Tá. E atenção muito aos detalhes. Então, hoje, a minha principal armadura é essa. Eu tenho muita intencionalidade no que eu faço. Então, desde um projeto que eu entrego hoje, até realmente meu projeto maior, que é a Fiore, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco. É muito assim, como eu consigo me comunicar, gerar o resultado que eu preciso gerar de forma natural, orgânica. Sem que as pessoas entendam e vejam que é algo que está sendo forçado. Então, assim, e essa armadura que foi criada é muito da escolha. Hoje, eu escolho quem eu quero próximo de mim. Eu escolho quais ciclos eu preciso encerrar. Eu escolho quais são os lugares. Né? Você se posicionando em todas as áreas da vida. Então, acho que essa armadura que eu criei é sobre isso. Sobre encontrar a minha identidade, saber quem eu sou, entender como eu posso fazer de uma vida leve, tranquila, né? E de fato, escolher os lugares corretos para eu estar. Porque tem, assim, várias passagens bíblicas que relatam muito isso, né? Às vezes, a gente nunca vai entender isso. E, para mim, várias coisas que já aconteceram, elas são reafirmações, né? Que Deus, ele não vai dar o que você precisa, de fato, no momento que você quer. Ele vai dar o que você precisa no momento que ele achar que é correto. Que é o momento certo que de fato. Te dar aquilo. Então, assim, ele vai te retirar de lugares, ele vai te afastar de pessoas, inclusive da sua família.
Porque ele vai, de fato, entender ali como que você vai ser ressignificado, entendeu? E vai te colocar na sua nível. trilha para você fazer o que você veio fazer. E às vezes não é ao lado da família. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, assim, é muito dessa armadura nesse sentido, sabe? Sim. De poder de escolha. Acho que se eu pudesse descrever o poder de escolha. Hoje eu tenho o poder de escolha do que eu quero pra mim. Isso é muito poderoso. Então, é isso. É o que a gente estava falando sobre... É muito empoderador e muito poderoso. Sim. Thaís, na nossa conversa prévia, você me falou um pouquinho sobre a questão das ausências, de você... Lógico, você tem uma demanda alta, né? Todo o seu trabalho, você ainda trabalha numa empresa. Isso. E você tem a esmalteria e tem um bebê. Como é que você está lidando com isso, nessa... Sei lá, talvez algum sentimento de culpa por se ausentar? Como que é isso? Me fale um pouquinho. O tempo todo. A culpa, acho que mesmo se eu ficasse em casa o dia todo com o meu filho, olhando para ele crescer ali, cada milímetro que ele cresceria ali no dia, eu me sentiria culpada por alguma coisa. Porque eu acho que ser mãe é algo extraordinário. É o amor mais incrível que eu já senti na minha vida. Eu nem sabia que existia. Não tem como descrever esse amor. Sim. É uma coisa muito extraordinária. Todo mundo me falava isso, sentindo na pele o seu, agora o que é isso. Então, a culpa é algo que sempre vai ter. Ela sempre vai existir. A gente acha que deveria estar fazendo mais, né? O ponto é, como eu escolho que essa culpa ela dói mais ou dói menos? Sabe as batalhas diárias? Sim. Peraí, hoje eu vou acordar. O que eu vou sofrer pelo que hoje? Vou escolher, peraí. É isso. Sabe aquele equilíbrio de pratos? Sim. Mas eu já fui, acho que no meu puerpério, na volta ao trabalho, vou contar um pouquinho sobre isso, inclusive para trazer um pouco de consciência para algumas mulheres, né, que são mães, que estão no corporativo. Eu escolhi voltar com 4 meses a trabalhar. A empresa que eu trabalho, ela oferece 6 meses, que é uma empresa cidadã. E eu poderia tirar, inclusive, 7 meses de licença maternidade, porque eu tinha 1 mês de férias ainda. Sim. E eu não vou mentir, eu sempre fui muito workaholic. Muito na questão de eu faço, aconteço, me posiciono, me dedico muito, muito pro trabalho e sou muito dedicada. Eu me considero muito uma pessoa que, de fato, cumpre os meus propósitos, porque eu sou a pessoa que mais me dedico para eu poder me desenvolver e oferecer o melhor, É uma sabe? decisão, né? É muito uma escolha minha diária. Mas, assim, no meu puerpério, eu acho que foi esse ponto que mais eu sofri muito. Então, assim, eu indo pro trabalho, eu amamentava, fui lactante até os 8 meses do meu filho. E esse momento, acho que foi o mais crítico para mim. Porque eu, de fato, eu não tinha um acompanhamento de uma terapeuta. Eu não tinha uma terapeuta que, de fato, me compreendesse, me acolhesse, que me identificasse ali. E também, eu não conseguia lidar com os meus sentimentos. Ao mesmo tempo que eu queria estar em casa com meu filho, eu queria estar no corporativo. Entendeu? Então, foi uma mistura de sentimentos muito intensa e eu não conseguia me acolher. Então, assim, acho que o que eu queria deixar muito de mensagem disso. Se acolha, porque hoje, tratando isso na terapia, eu tenho a consciência que eu escolhi estar no meu trabalho porque antes de ser a mãe do Otto, eu preciso cuidar da Thaís. Sim. E para a Thaís estar bem, dignificada e cumprir a missão dela, tem que estar trabalhando. Você está entendendo? Então, são assim, as duas coisas, não é ou, né? Isso. Eu estando trabalhando, eu também estou cumprindo com a minha missão de mãe, porque eu vou chegar em casa, eu vou acolher meu filho, vou oferecer amor, carinho. Se eu tivesse, talvez, em casa com meu filho ali e renunciado ao meu trabalho e ter vivido uma nova fase realmente dedicada ao meu filho 100%, talvez eu esteja depressiva hoje, porque eu não me identifico, talvez, nesse cenário. E tá tudo certo. Ou pode ser que sim, pode ser que não, que eu ia amar ficar em casa ali, cuidando do Otto o dia todo. Não sei, entendeu? Então, eu fui tendo um pouco dessa consciência, mas acho que o acolhimento é algo surreal. Sabe aquele momento que você se abraça, assim, no final do dia? Se pega no colo, Aí você fala assim, ai, Thaís, que orgulho de você. Poxa, olha o tanto de coisa que você fez hoje. Sim. E você vai chegar em casa, quantas vezes eu vim? Eu trabalho híbrido, né? E aí eu fico viajando. Então, assim, sempre que eu saio de Indaiatuba, eu viajo pelo menos 1 hora da minha casa, 1h30. Então, eu tenho esse tempo de meditação, que eu falo. Eu vou 1 hora meditando, 1 hora eu venho rezando. Agradecendo. Eu sempre venho, né? Então, é nesse momento que eu me acolhia muito. E aí, teve um dia, eu sempre voltava do trabalho com como fala, a extratora de leite que eu tinha. Então, eu carregava ela na tomada, era portátil, né? Então, eu colocava aqui, eu ia dirigindo, tirando leite. Ordenhando. E tudo. E aí teve um dia que eu tava voltando pra casa e tirando leite. Eu tava tão, assim, exausta, porque eu não tava dormindo. As mamães sabem, os bebês não dormem. Eles começam a dormir depois de 1 ano, ainda com muita oração, né? Então, tava muito exausta e conduzindo e tirando leite. Aí eu parei o carro e falei assim, peraí,
Eu não sou uma super heroína. Eu não vou dar conta. Eu tirei o negócio do leite, joguei o leite fora, porque realmente eu não ia conseguir extrair a quantidade e botar para armazenar, para levar naquele dia. Eu não estava bem. Eu nem queria que meu filho consumisse um leite de tristeza, sabe? Sim. Aquele dia ali foi o start para mim. Eu estava já com 7 meses o meu filho. E foi o start que eu falei, poxa, agora é o momento de eu parar de amamentar. Meu filho tá bem, tá saudável, tá começando a comer. E eu começar agora a tentar me encaixar novamente, sabe? E foi só nesse momento que eu fui buscar uma terapia. Que eu fui buscar uma pessoa para, de fato, olhar para mim e dizer, Thaís, vamos juntas? Você não tá sozinha? Sim. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar. As mamães que estão aí, que vão voltar a trabalhar, busquem um acompanhamento. Isso que eu ia falar. Busquem, sabe, esse autocuidado. De fato, a gente não precisa, a gente não sabe, mas a gente não precisa lidar com tudo isso sozinha. Não mesmo. Existem profissionais disponíveis para fazer esse acompanhamento que até te ajudam a aprender a se acolher. Porque não necessariamente a gente sabe fazer isso também. Não, né? Ninguém sabe ser mãe. Eu não sabia ser mãe. Eu tô aprendendo até hoje. Eu também. E vou aprender o resto da vida. Eu também. Minha filha mais velha tem 41 anos, estou aprendendo ainda a ser mãe também, porque é um aprendizado Com eterno. certeza. Até porque o seu filho, a cada momento, tem uma novidade, uma nova entrega, né? Com certeza. E olha, tá muito interessante essa conversa. Eu tenho o movimento das corajosas e eu gosto sempre de lembrar que coragem não é ausência de medo. Sim. Coragem não é você não ter fragilidades. Mas a coragem é exatamente isso. É você parar, pensar, tomar consciência, fazer o que precisa ser feito e às vezes é jogar o leite fora e falar, deu pra mim, não vou mais amamentar e tá tudo bem. Isso é muito corajoso. Com certeza. E assim, e nem por isso, e eu falo muito isso, assim, eu fui egoísta de fazer isso, de pensar nisso. Pode ter várias pessoas com várias formas de avaliar a situação diferente, né? Mas naquele momento ali eu comecei a olhar pra mim e mudou muita coisa, né? Sim. Até mesmo em relação ao autocuidado, com a alimentação, como eu tava consumindo os alimentos. Porque assim, tudo isso, Inês, gera gatilho de ansiedade. Sim. Você acaba comendo mal, você acaba jogando, às vezes, um estresse emocional e físico e tudo. Na alimentação, na bebida, às vezes, né? Sim. Então, assim, e tudo isso vai gerando uma situação que você fala, meu Deus, peraí, me perdi de novo. Você se distancia da sua essência e isso é ansiogênico. Isso aumenta a ansiedade. Aí vai virando um ciclo totalmente vicioso. A gente parar, voltar para a essência é muito bom, importante, né? Isso. Não tem como seguir. E é isso. E assim, e o acolhimento e também, de fato, novamente, né, reforçar isso. A questão de você se identificar, saber quem que você é, sabe? Por muito tempo eu não sabia quem eu era. Eu sempre fui a Thaís que a minha mãe e meu pai queria que eu fosse. A minha vida toda, assim, eu sempre fui a Thaís que meu pai sentia orgulho de mim, a Thaís que minha mãe sentia orgulho de mim. Quando eles, talvez, não que eles nunca me disseram isso, acho que eles sempre têm muito orgulho de mim, mas se em algum momento eu pensei que eu fiz alguma coisa para que eles não sentissem orgulho de mim, isso me afetava muito. Porque era uma projeção deles. Eu era uma projeção deles. Sim. E eu sempre fui muito forte. Eu sou a filha mais velha, né? Então eu pegava a minha irmã aqui, o meu irmão aqui, eu era mãe deles. Porque eu sempre fui líder. Desde o primeiro dia. Minha mãe conta, brincando com os amiguinhos. Pai, pera lá, você vai assim, eu sempre fui. Comandava a galera. Então, assim, eu queria sempre ajudar. A gente tem até uma foto, né, que a gente até brinca com a minha mãe. Uma foto que eu tenho acho que uns 2 aninhos. A mãe colocou a cadeira na pia, né? Eu tava lavando a louça. Lavando não, né? Fazendo bagunça com a louça. Minha mãe lá. Eu falei, nossa, mãe, nem com 2 anos eu tava já ajudando você. Ela falou, não, mas você tava brincando. Então a gente fala. Mas desde pequena, e aí isso é muito uma questão, eu sou de 92, tá? Tenho 34 anos. Mas que não se tinha uma informação tão acessível hoje. De jeito nenhum. Sobre como você adultiza, né, a criança. Adultiza a criança. Em pequeno gesto, cuidando de uma casa. E assim, tá tudo bem. Irmãos, cuidando dos irmãos. A gente vai entrar em um tema mais... que hoje, minha mãe não tinha essa consciência. Não. Hoje ela fala... Hoje ela tem 4 netos, né? Ela fala muito disso. Não, deixa os meninos brincar, deixa se divertir. Primeiro que ela é avó, né? Não, avó e assim... e assim, ela tem muita consciência sobre isso, né? Sim. E tá tudo bem. E também, o momento que eu falo muito, que hoje eu também comento muito isso com as meninas, que a gente conversa e fala, é sobre você deixar o seu passado lá atrás. Sim. Virar uma página mesmo. Você não pode deixar que o seu passado continue determinando porque, assim, quem você vai ser agora, né? A minha mãe e meu pai, por exemplo, eles ofereceram o melhor que eles poderiam oferecer pra mim. Na condição que eles tinham. E foi surreal. Porque quando a gente olha pra trás,
Eu, a minha irmã e meu irmão, nós somos 3 pessoas incríveis. Sim. 3 empresários, tá? A gente pode depois falar. Os 3 são empresários. E a gente tem um poder de transformação que veio da veia da minha mãe e do meu pai. Sim. E que eles tiveram uma condição bem diferente da nossa. Então, eles lutaram muito pra gente ser o que a gente é hoje. E mesmo com todas as dificuldades, a gente vai agora lutar. Deu certo. Você tá entendendo como é? E a gente não pode trazer, né, isso? Mas tudo isso, Inês, é essa consciência. E eu vejo que, pra poder fechar o tema, eu fiquei muito tempo no vitimismo. Ai, culpava. Olha, eu sou assim por isso, essa pessoa. Precisa de terapia pra Por virar isso essa que chave. Por isso é o acolhimento, é isso, entendeu? Não, eu falo terapia é vida, né? isso, Terapia é isso, vida. é isso. O que você está trazendo aqui é muito interessante. Eu tenho um método que chama Resgate Original, que fala exatamente sobre isso. Você resgatar a sua identidade original. Por quê? Chega uma fase da vida que a gente começa a se autodenominar. Eu sou assim, eu sou assado e eu sou a identidade. Mas a nossa identidade, ela vai sendo distorcida com as nossas experiências. Sim. Quando você conta isso, você está me lembrando um dos padrões de distorção, que é a inversão de papéis. Isso. Que é o momento em que você muito precocemente assume coisas para fazer que não eram da sua idade. Isso. Ah, mas a minha mãe e meu pai não tinham intenção. Claro que não, não é sobre a intenção dos pais. Isso. É sobre o que aconteceu. Eu também, eu tenho 62, né? Imagina a minha história, eu sou do ano de 63. Em casa, todo mundo. Eu com 9 anos cozinhava para a família inteira. Minha mãe ensinava a cozinhar e estava tudo certo naquela época. Hoje é diferente. Sim. Mas muito cedo. Aí o que acontece? Na vida adulta, você tem dificuldade de descansar, você tem dificuldade de pedir ajuda. Você vai ter que aprender, porque cedo você já estava fazendo coisas que nem era para você fazer. Né? Então, ao mesmo tempo, confere essa fortaleza aí, né? Essa fortaleza aqui. Isso. Porque tudo tem 2 lados. Claro. Então, isso é muito, muito poderoso, né? Sim. Obrigada por compartilhar essa parte aí. Gostei muito. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu discurso, né? Eu sou o que eu penso que sou. Como é que você chegou nessa consciência de que você é aquilo que você deseja ser, que você quer ser? Como que é isso? Eu acho que para chegar nessa consciência, vou falar novamente, eu tenho uma terapeuta que, assim, ela me transformou por completo. E a gente fez um exercício muito empírico, assim, realmente para a gente poder entender sentimentos. Então, a gente fez uma constelação familiar. Constelação familiar sistêmica. E a gente foi entendendo um pouco de como eu me sentia, como estava meu posicionamento, o que estava me impedindo. E eu era uma pessoa de muito medo, eu chorava muito, então eu tinha muito arrependimento. Então, assim, eu vivia num altos e baixos. Então, eu acordava bem, era um dia ótimo. Se eu acordava mal... E aí chegou um ponto, antes de eu conhecer essa terapeuta, que eu fui num psiquiatra e falei, não é possível. Eu tinha uma dor que eu não podia ser mãe, agora eu sou mãe. Eu tinha uma dor que eu estava crescendo na minha carreira, agora eu tenho uma carreira que eu estou consolidando. O que está faltando? Tem um casamento maravilhoso. Thaís, bora lá. O que está acontecendo? E tendo fé, tá? Tendo fé na minha religiosidade, meus rituais ali com meus momentos. E nada me fortalecia. E essa pessoa que entrou na minha vida, ela foi testando metodologias comigo, e essa foi uma delas. Legal. Quando a gente fez o exercício, sabe onde que a Thaís estava olhando? Para trás. Para trás. Eu tava olhando, também, eu tava olhando lá pra minha mãe e pro meu pai. Ancestrais. Então, assim, o meu filho lá na frente sozinho, o meu marido não sabia pra onde que ele vai, se ele corre pro meu filho pra mim, né? Dependendo do que a gente colocou pra me resgatar ali, perdido. Eu com uma energia masculina super aflorada, porque eu tenho que fazer, tem que acontecer, tudo depende de mim. Se eu não tô, as coisas não acontecem. E sempre muito assim, com muita cobrança. Eu me cobrando, porque ninguém me cobrava. Eu me cobrava extremamente. Sim. E aí tinha uma outra questão também. Sobre eu não conhecer as minhas forças. Eu não sabia onde que eu vou me apegar no momento de dor. Quando vem um gatilho de um pensamento negativo ou ruim, que vai me levar para um outro cenário de consciência, onde eu vou ficar depressiva, como eu inibo isso? Entendeu? Então, foi essa consciência que foi sendo gerada através de algumas metodologias que a gente foi colocando em prática. Que legal. Né? E aí você vai construindo uma forma de como você vê as situações. Entende? E aí uma outra questão também é tirar o foco do dinheiro. Eu era uma pessoa muito focada no sentido de escassez. Então, eu podia ter R$1.000 na conta, R$30 na conta, sempre estava faltando. Eu tinha um sentimento de escassez absurdo. Entendeu? E eu nunca conseguia ver, poxa, eu saí desse cenário, fui para esse cenário, e eu nunca estava bom.
sempre na minha consciência precisava de mais. Entendeu? É interessante isso também, né? Porque existem pessoas que têm muito dinheiro e vivem uma mentalidade de escassez. Isso. Exato. E todos esses sentimentos, eles te levam para onde? Para um cenário depressivo. Com certeza. Onde você não consegue controlar suas emoções. Ansiedade. Né, lá no alto. Aí eu tinha uma questão também com a alimentação. Então, todo esse trabalho que a gente foi fazendo foi tendo os diagnósticos corretos, né? E aí você vai tratando, caminho, você vai buscando. Então, quando eu falo pra você que eu sei hoje quem eu sou, é muito por conta disso. E ainda vou descobrir, porque eu tô na versão 34. A versão 40, não sei como que vai ser. É uma interrogação. Entendeu? Aguardem, então, assim, eu viver o hoje é o mais importante, né? Que bacana. Bom, no seu trabalho, você lidera times, você empodera mulheres, você desenvolve talentos. Sim. O que você faz de diferente? Como que é esse seu trabalho? Olha, o que eu faço, todo mundo sabe fazer. Mas como eu faço, só eu sei. Verdade. Por que só eu sei? Porque quando eu vou conversar com alguém do meu time, com qualquer pessoa do meu trabalho, do meu time da esmalteria, eu não estou olhando o profissional, eu estou olhando a pessoa. Então, eu tenho que adaptar minha linguagem, novamente. Sim, comunicação é tudo. Eu adaptar minha linguagem, eu tento entender aonde que realmente está ali os pontos de dor para trabalhar com aquela pessoa, entendeu? E não é só sobre entregar um projeto, é sobre tentar trazer o que eu posso potencializar, que já é uma força sua, e o que a gente pode seguir trabalhando para que essa hoje é uma dor, seja uma força sua. Então, é muito disso. Eu tento trazer um pouco... É um pouco impessoal, acho que é a questão da técnica da gestão, mas o tipo de liderança que eu adoto é democrático. Eu tenho uma escutativa, tento entender os cenários, sou muito negociadora. Eu nunca vou chegar, olha, tal pessoa, você fez isso, isso, isso. Não. Temos esse problema, não importa quem foi. Vamos resolver junto? Vamos aprender para a gente não cometer o mesmo erro? E eu acho que acaba agregando, o coletivismo, né, deixar aquela questão assim da abordagem mais impessoal e trazer para a construção ao invés de fato chegar e, olha, você não fez, você não aconteceu, você não está dedicado. E é claro, né, Inês? Você vai dosando, porque tem pessoas que você pode oferecer o seu melhor, seu coração ali para a pessoa e a pessoa não vai evoluir. Então é muito sobre entrega de propósito. Né? Começa por nós, aquilo que você entrega é genuíno e cada um vai fazer o que quiser. Né? E o que eu falo é nato isso. A liderança é algo intrínseco. É algo intrínseco. Não tem como eu falar assim, olha, esse método. Eu até posso dizer o método, as ferramentas que eu uso. Né? Agora a gente está numa evolução magnífica, né? Eu estou amando. Depois que eu conseguir, que eu tô agora experta já em algumas IAs, sim, nossa, minha vida é outra. Nossa vida é outra. Tudo rápido, né? Tudo fácil e rápido. Então, enfim, tem muita coisa que a gente pode usar, mas assim, o diferencial é olhar para as pessoas, entender dentro da pequenez daquela pessoa, como ela se sente, como você pode aportar como profissional e tentar acolher, sabe? Eu acho que extrair muitas vezes a pepita de ouro que tem ali, né? Porque às vezes a pessoa também, eu falo assim, não importa do que a gente está falando, se é na esmalteria, se é numa empresa, se é numa farmácia, não importa. Todos nós temos o nosso background, a nossa história de vida. E é difícil separar uma coisa da outra, né? Muitas vezes a pessoa está trazendo ali, junto com aquela dificuldade dela, a história dela. Não que a gente tenha que ser terapeuta de todo mundo, ficar cuidando de todo mundo, não é nesse sentido, mas a empatia favorece para que você consiga extrair o melhor daquela pessoa. Isso. E aí, assim, a escutativa, o feedback recorrente, você ter rituais também com a equipe. Então, assim, hoje, a equipe que eu estou liderando, ela tem cada um está num lugar. Tem pessoas no Chile, no México, no Brasil, pessoas que estão comigo todos os dias, pessoas que eu vejo uma vez no ano. Sim. Mas que estão todo dia ali comigo entregando o projeto. Como que você consegue manter essa sinergia? Através dos rituais. Você tem que ter um ritual. Então, você tem que ter ali as dailies, tem que ter as entregas, tem que ter um plano de performance, análise de risco, entender onde que estão os desafios para você ir ajustando. Porque você só desenvolve profissional de alta performance quando você, de fato, entende o que você espera desse profissional. Sim. Porque se você for, assim... É que nem a Alice, né? Se você não sabe onde você quer chegar, que caminho vai servir. Então, é muito desse alinhamento, né? E você vai construindo isso de forma muito impessoal. Então, acho que a principal estratégia é muito olhar para as pessoas e promover a escutativa. Enxergar o ser metodologias, humano, né? E metodologia. Hoje, ferramentas de gestão não faltam. E cada vez tem outras no mercado, e formas e tudo mais. E o ponto é como você implementa.
É o seu jeito, entendeu? Sim. A gente, na nossa conversa, você me disse assim que em alguns momentos você liderou até sem saber, né? Foi muito intuitivo em alguns momentos a sua liderança, porque faltavam ainda elementos, talvez essa construção que você continua fazendo. Sim. Como foi esse desafio para você? Olha, eu acho que assumir um protagonismo mesmo no momento de uma insegurança. Isso, total. Tem um desafio importante. Teve um projeto que eu fui apresentar, e aí é totalmente diferente. Você fala assim, nossa, eu tenho proficiência em outro idioma, e você ali apresentar um projeto com normativa, técnicas, né, e tudo mais, para os CEOs de uma empresa, né? Então, eu tive um desafio bem importante, que foi apresentar um projeto, e aí tinha que ser em inglês. E aí eu estava muito nervosa, eu estudei o roteiro, tudo que eu ia apresentar, revisei o que eu ia falar. Mas era a minha primeira apresentação em inglês, né? Então, foi algo importante para mim. Claro. Né? É diferente de uma reunião, um negócio que você tá ali em pessoal, né? E aí, eu entrei na sala, estava muito nervosa. Eu comecei a falar, como se eu estivesse reproduzindo tudo que eu tinha decorado, né? E aí, no belo do momento, teve algumas perguntas, eu fui respondendo. Aí eu parei para respirar assim, eu falei, vocês falam espanhol? Aí, não, sim, falamos espanhol. Pronto. E aí, pronto. Aí, o espanhol eu domino mais por conta da convivência que eu tive. E eu terminei a apresentação em espanhol e foi incrível, me senti muito bem. Então, o que eu quero trazer? Adaptabilidade. Entendeu? Adapte-se. Isso. Improvise. Entra no esquema. É isso. Muitas vezes, você não vai ter ali o roteiro pronto. Sim. E aí, por mais que você tenha, se você não tiver a sua personalidade e for você mesmo, não vai ser verdade. Entendeu? É autenticidade, né? Se você não trouxer as suas notas, ali, o isso, seu tom, a coisa vai ficar desparcerada. Aí depois desse dia funcionar. Teve outras reuniões em inglês, aí foi tudo fluindo. Porque tudo que é a primeira vez, você fica meio, né, inseguro e tudo mais. E aí tudo isso também vem de encontro com a questão mesmo dos nossos históricos, das nossas dores, né? Que a gente tem que tratar isso. Não adianta a gente falar assim, olha, beleza, vou me adaptar. Se você não tratar e você não potencializar a sua mente, porque tudo está na mente, né? Tudo está na mente. Você não vai conseguir também, de fato, sustentar. Você até pode fazer uma ação, beleza, nossa, estou super bem, não tive nenhuma crise de ansiedade mais. Aconteceu várias vezes isso comigo. Nossa, agora eu tô ótima, meu Deus. Passei 2 semanas super bem. Aí aconteceu uma coisa... Até o próximo gatilho. Pronto, entrei na bolha, parece uma caixa. Então, por isso que é importante. Eu penso assim, a nossa transformação, ela começa quando nós ganhamos essa consciência que, primeiro, eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que se passa dentro de mim. Preciso conhecer os gatilhos que disparam as minhas quedas. Isso. A partir disso, você começa a fazer o processo de reconexão. E aí você vai usar os recursos. A igreja, o livro, o treinamento, a terapia. Porque recursos não faltam, né? Não. As pessoas não podem alegar que, é que eu não me trato porque eu não... Não, tem recursos para todo terapia, lado. A gente tem pública, tem várias formas a gente ter acesso a esse tipo de informação, né? E eu, ao longo desses 26 anos atendendo em consultório, então eu atendo muitas pessoas que chegam para mim, que vieram de outro lugar, e falam, eu já fazia terapia, eu fiz terapia por tanto tempo, mas é nítido a diferença de quem nunca fez. É nítido. Isso. A pessoa tem uma congruência maior na fala dela, ela já traz esse reconhecimento das coisas que se passam dentro dela. Sim. Já um cliente adiantado, de um nível adiantado no processo. Só para fazer pequenos ajustes ali. Só para fazer pequenos ajustes. Ótimo. Bom, agora vamos falar um pouco da Fiore Esmalteria. Conta pra gente o que é a Fiore Esmalteria, como nasceu esse projeto. A Fiore é um sonho que ele já vem comigo há muito tempo, lá da Espanha. Quando como eu comentei com você, eu nunca tive acesso a um salão expresso, quando eu morava lá no interior de São Paulo, ali perto de Mato Grosso do Sul. E quando eu fui para a Espanha, o que mais tinha lá, em 2018, tô falando, tá? Tinha vários salões expressos, inclusive uma linha de franquias que era low cost, então baixo custo, para ser acessível mesmo, para as pessoas estarem ali, tendo acesso a cuidados. E eu achei incrível aquilo. Achei incrível. Falei, nossa, cara, que surreal isso. Isso não tem no Brasil e tudo mais. Quando eu voltei pro Brasil, esse início da pandemia 2020, eu mudei para Indaiatuba. E aqui já tinha algumas modalidades. Em São Paulo, a gente está muito perto, Campinas e tudo mais. Aí me apaixonei. Então, eu falei assim, gente, é isso, que legal. Quem teve essa ideia pra gente que não tem tempo, não consegue marcar horário e tal, vai ser ótimo isso.
E eu sempre tive essa questão. E toda vez que eu ia, frequentava qualquer salão desses, eu saía de lá, nossa, gente, olha isso. E eu via uma oportunidade aqui, tanto na questão da gestão, quanto no como a gente oferecia também o serviço. E várias oportunidades. Aí eu sempre saía, assim, com alguns insights, né? E aí guardei aquilo comigo e sempre falava sobre isso com o meu esposo. Tenho uma vontade de empreender, de fazer, de acontecer, mas nunca concretizei isso, né? E até então nunca nem tinha nome, não tinha nada, tá? Aí isso foi passando, eu fui me potencializando na empresa que eu trabalho e esse sonho ficou muito ali guardado. E aí, resumindo a história, quem trouxe realmente a concretização da Fiore para tudo acontecer foi uma conversa que eu tive com o meu irmão no meio do ano passado. O meu irmão, ele tem 28 anos, é um cara assim super fora da caixa, super, assim, eu admiro muito ele, a minha irmã também, os dois. Mas ele é muito desbravador, meu irmão. Ele faz, acontece. Acho que as influências que ele teve ali levaram ele para esse caminho. E aí ele estava numa decisão profissional, que ele também tem um trabalho, e ele abriu uma franquia de donuts, né? E aí ele falou assim, olha, tô abrindo essa franquia de donuts. Franquia não, né? Uma loja de donuts, que a gente fala franquia porque ele quer que seja uma franquia, obviamente. E aí, a hora que ele me contou isso, eu falei, Pedro Henrique, você pegou o que você tinha guardado e abriu uma loja de donuts? Não, você tinha que ter trocado seu carro, você tinha que ter... Eu, na minha cabeça, né? Você tinha que ter feito tal coisa. Eu pensando, não falei isso pra ele, eu só falei, cara, que legal, né? Que tudo dê certo. Mas na minha cabeça, gente, que doido. Que doido. Como assim? E meu irmão, nesse momento que ele abriu essa loja, a minha cunhada tava grávida, teve um bebê. Foi bem assim. Mesmo. Foi bem esse momento. E aí ele ficou um ano com essa loja, e aí eu não deixando ele acontecendo e fazendo, no meio do ano passado, ele me falou isso. Ele falou assim, tá, hoje eu tenho uma questão. Se porventura eu quiser sair do CLT e ficar só no empreender, eu, nesse momento, né, eu poderia fazer isso, tal, porque eu tenho esse plano B. E eu tenho esse sonho, eu quero abrir outras unidades e tal, e começou a falar. Aí ele falou pra mim e pra minha irmã, vocês não querem abrir uma unidade comigo? Eu tenho tudo já. Tenho produto, metodologia, logomarca. Vamos abrir e tudo mais. E a minha irmã já estava numa fase que ela queria uma mudança também. Aí ela falou assim, olha, se vocês quiserem, vamos abrir na minha cidade. Aqui não tem donuts. É um lugar que a gente tem uma expansão legal. As pessoas buscam produtos diferentes e tal. E aí foi uma conversa informal por telefone. Isso junho do ano passado. Quando foi em agosto, a gente estava falando de donuts. Para abrir, inclusive a loja está aberta em Dracena, interior de São Paulo, no mundo do donuts, está lá ativo, nosso sonho. E nesse mesmo momento surgiu eu passando, e aí abrindo donuts, tá? A louca também. Abrindo esse donuts com a minha irmã, com o meu irmão empolgada ali, passei em frente do mercado Covabra, peguei o número ali, alugas e salas comerciais, guardei o número. E aí eu falei pro Diogo, Diogo, a gente tá abrindo donuts lá, tudo, vai ser muito bom, mas eu também queria ter um negócio aqui em Indaiatuba. Aí, e Diogo é meu esposo, né? Que eu não falei o nome dele. Você falou assim. Falei, Diogo falou assim, Thaís, mas vamos abrir o quê? Já sei, vamos abrir uma lavanderia expressa. Aí eu falei, Diogo, estuda então, vamos estudar para ver que se isso daí realmente é um negócio legal e tal. Aí a gente começou a pesquisar nichos, produtos, serviços, né? E a gente viu ali uma pesquisa de um artigo, de um estudo, que saiu, que o mercado mais consolidado e validado é o mercado de beleza. Da beleza. E aí a gente trouxe as principais dores ali, né? Que é a questão das profissionais, como você faz essa questão de acessibilizar um local adequado, uma gestão adequada, para que elas se sintam empreendedoras junto com você e tudo esse ponto, né? Aí eu falei, Diogo, é isso, uma esmalteria. Eu amo fazer a unha, eu adoro, é um momento legal e tal. E aí ele montou um plano, meu marido é matemático. Aí ele falou assim, vamos. Aí foram. Foi isso. Alugamos a sala, construímos tudo. Tudo foi sendo desenhado com muito amor, com muito carinho, com muito planejamento. Então, a Fiore hoje, a nossa loja está aberta, está em funcionamento dentro do Mercado Covabra, 24 de maio. Ela foi construída em 27 dias, Inês. Doideira, meu Deus. Então, a gente tem uma arquiteta surreal, que é a Natália Machado, aqui de Indaiatuba. Planejamento dela, os parceiros dela, tudo foi que a gente... tudo rápido. Tudo assim. E a gente está ali ativa, é tudo acontecendo. Já está crescendo, né? E agora é com a expansão. Então, assim, uma conversa com meu irmão trouxe esse insight da questão. O que você está esperando para pôr o seu sonho em prática? Né? E assim, e como eu também trouxe a você, hoje, para mim, estar na função que eu estou dentro de gestão de projetos, me edifica muito. Eu amo o que eu faço. Sim. Mas também a Fiore é um sonho que eu sempre tive.
Um sonho de também fato de você aflorar. Tá edificando muitos projetos de uma vez só. E aí tem o Otto também ali. Sim. Então, assim, é uma questão de equilíbrio, mas assim, acho que a principal mensagem é realmente você ter algo que você possa ter uma missão, né? Cumprir uma missão. Então, hoje, o propósito da Fiore, a Fiore nasceu para cuidar de pessoas. Uhum. A Fiore nasceu para isso. Então, tanto as pessoas que estão empreendendo comigo dentro da Fiore, né? As que são as nossas profissionais, excelentes profissionais que nós temos, a gente reforça isso todos os dias com elas. Então, assim, aqui a gente não está oferecendo serviços de cuidados. A gente está cuidando de pessoas. A gente tem que receber a pessoa com carinho, com amor, com tudo que ela merece. É o que a gente vê lá, né? Muito então, bom. muito desse propósito, né? E aí, acho que tudo foi construído muito rápido. E o nome Fiore também foi de um sonho. Então, assim, a gente não tinha nome. Não tinha. A princípio ia ser Thaís Esmalteria. Eu falei, não quero meu nome. Aí eu fui dormir e comecei, eu amo flores, né? Aí eu acordei e falei pro meu marido, Fiore. Aí, não, ia ser, na verdade, não ia ser Fiore, ia ser Fiore, com E, que ia ser flor. E aí, por fim, ficou com I. Ele amou. E aí, depois a gente foi construir o brand da marca, com o logo, com tudo. Ficou lindo. Em resumo, com muito cuidado, e a gente já projetou para ser uma franquia. Que maravilha. Então, a gente vê ali uma operação acontecendo, agora com a expansão também, que a gente tem a parte agora de escovaria, que a gente vai ativar agora em março. Uhum. Então, vai ser muito bom. E tudo para propiciar esse momento. Um cuidado que realmente seja rápido, que a pessoa possa, em 1 hora, fazer uma manicure, pedicure, uma sobrancelha ou uma escova, se ela preferir. Mas que ela se sinta cuidada. Um lugar que seja aconchegante, que ela seja bem recebida. E que, de fato, a gente possa oferecer um serviço expresso com uma experiência atrelada, de forma orgânica. Eu não quero que a pessoa chegue lá, ai, meu Deus, eu tenho formalidades. Não. Se sinta natural. Inclusive, as nossas cadeiras são reclináveis. Tem pessoas que dormem lá. Ai, que maravilha. Outro dia chegou uma pessoa lá, uma mãe, que ela falou assim, gente, olha, por favor, me deitam nessa cadeira. Não, eu vou botar um fone aqui, eu porque eu não quero ninguém me pedindo uma madeira, ninguém me pedindo nada, que eu preciso do meu momento. O lugar tá terapêutico. É isso que eu tô entendendo. Isso. Então, e é esse propósito. Que maravilha. Eu tô adorando essa conversa. Acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio do Poderosamente Podcast pra gente alongar ainda mais. Você tem muito conteúdo, muita coisa legal e que realmente empodera a gente. Você tá falando, eu tô tendo meus insights aqui, as minhas ideias, porque eu falo que esse lugar aqui é maravilhoso. Eu tô aprendendo demais com cada pessoa que senta. É uma troca muito bacana. Mas tudo que é bom, né? Acaba. Tem começo, meio e fim. Com certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo e aquela mulher que está se sentindo ali no meio do caminho, talvez precisando tomar uma decisão de mudança, ir para uma coisa nova. O que você poderia deixar aí para empurrar essa mulher para dar um impulso? Olha, até vou olhar para a câmera. Onde eu coloco? Aqui, olha aqui, ó. Aqui, uma coisa que eu vou deixar assim super, que eu quero como mensagem final mesmo. Tá. Nunca vai existir o momento certo. Nunca vai ter. Nossa, daqui 2 semanas eu vou ter tal condição e eu vou poder parar e investir nisso. Vou poder parar e cuidar de mim. Não, daqui 3 semanas eu faço isso. Não vai ter o momento certo. O momento certo então, assim, agora. se você ficar esperando o momento certo para você parar e você investir tanto em você, nos seus sonhos, no que você acredita, esse momento nunca vai chegar. E o nosso tempo aqui é muito curto. Sim. Entendeu? A gente está usando os créditos da vida sem saber quando ele tem fim. Exato. Então, passou a continha pra gente antes, por né? isso que é muito sobre essa questão da gente realmente se encontrar como pessoa, ter essa condição de saber quem você é, que eu acho que isso é muito importante. E o segundo passo, de fato, fazer agora na condição que você tem. Exatamente. Fazer o seu melhor. Tem uma frase, acho que é do Cortella, não me recordo agora quem falou isso. Não é eu, tá? Mas tá aqui na minha cabeça. Que fala assim, faça o seu melhor na condição que você tem hoje. Não espere. De onde você está. Porque eu não tenho... Se eu fosse para poder pensar, Inês, eu nunca tive condição. Eu nunca tive condição. Eu nunca tive. Entendeu? Eu estou criando a condição. E hoje, acho que a principal missão com a Fiore, com as pessoas que trabalham comigo, é muito disso. Parar para pensar o tanto de família que eu estou ajudando. Sim. O tanto que essas pessoas estão me ajudando a crescer como pessoa. Isso é prosperidade, né? E como a gente consegue, de fato, deixar um legado. Então, eu sei que hoje a Fiore, ela está aqui em Indaiatuba, mas a nossa projeção é a gente ter mais unidades. Como eu consigo fazer com que outras mulheres, assim como eu, que sempre tiveram um sonho de empreender, também possam ter acesso a uma franquia e também ter uma condição de empreender com o meu método.
Entende? Fantástico. Então, assim, é isso. Faça o seu melhor na condição que você tem. Nunca vai ter o momento certo. E você nunca vai estar pronta também. Nunca, nunca, nunca. Ela tá Nunca encerrando vai tá meu pronta. podcast com essa fala tá muito poderosa. Thaís, que honra. Que prazer, que alegria, né? Ouvir todas essas obrigada. coisas. Acho que é uma troca realmente muito maravilhosa. As pessoas que estão nos assistindo com certeza estão virando chavinhas aí enquanto estão te ouvindo. E sim, você é convidada para estar aqui num novo episódio com a gente. Muito obrigada, muito agradecida da sua presença aqui. Obrigada mesmo. E assim, muito feliz por saber que tem pessoas como você disposta a ajudar outras pessoas. E, de fato, dignificar outras vidas e transformar pessoas. Acho que essa é a principal missão. Então, assim, parabéns também pelo seu trabalho, pela sua missão. Muito obrigada. E também pelo convite aqui. Muito obrigada. Tamo junto. Muito bem, nós estamos encerrando esse episódio do Poderosamente Podcast. Lembra de baixar aqui o vídeo, ver a descrição, porque eu deixo aqui um link para você baixar o Guia das Corajosas. Thaís, faltou você falar onde a gente encontra você no Instagram. Ah, é verdade! Pessoal, é @fioresmalteria, em Indaiatuba, tá bom? Me sigam lá, por favor. Isso. E quem é de Indaiatuba, só pra gente reforçar aqui, estamos na 24 de maio, dentro do Mercado Covabra, tá bom? Estacionamento, tudo com tranquilo, estacionamento maravilhoso. coberto, com um cafezinho gostoso, né? Exatamente, um cappuccino, tá bom? Tudo Todas muito certo, bem-vindas. tudo lindo e maravilhoso. Então é isso, minha gente. Baixa o Guia das Corajosas, continua seguindo a gente, se inscreve no canal, já faz tudo aí que a gente já falou para você fazer. E lembre-se, você é muito mais corajosa e muito mais poderosa do que você imagina. Então fica com a gente, compartilha esse vídeo e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.